Graça e paz, povo de Deus, amém? Louvado seja Deus por mais um dia, né? Louvado seja Deus pela tua vida. Queridos, queridas de Deus, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que você é muito especial para Jesus, que Jesus ama você e que Deus tem o melhor desta terra para você. A questão é, você crê? A questão é, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? A decisão é tua. O Senhor já decretou a tua vitória. O Senhor já determinou a vitória para o seu povo. O povo de Deus é o povo vencedor, escolhido. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. A questão só está em crer e obedecer. Amém? Então vamos para uma palavra especial da parte de Deus hoje no livro de Efésios, capítulo 4, sobre a unidade da fé. Prepara o teu coração e deixa Jesus falar contigo. Recebe com fé e pela fé esta palavra na tua vida, no teu coração. Preste bem atenção o que Deus está falando para você. Porque Deus fala através da sua palavra. E a palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Então creia na palavra de Deus e seja cheio do poder de Deus. É isso que Ele quer que você tenha. O seu poder em você. Preste bem atenção nessa palavra. Aqui quem fala é Edmilson Bezerra. Meu nome é Edmilson Bezerra. Sou irmão em Cristo Jesus. Humilde servo de Deus pela misericórdia de Deus. Buscando cada dia aprender mais de Deus. Aprender mais da palavra. Buscar cada dia seguir, obedecer. Caindo e levantando muitas vezes. Porque Deus é que conhece o nosso coração. E é Ele que nos dá força, é Ele que nos levanta. Ele é o advogado fiel, Ele é quem nos perdoa, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos dá força para prosseguir, para continuar. Por isso não percamos nunca, jamais a nossa fé, porque Deus é fiel e Ele ama você. Amém? E a palavra de hoje, vamos falar sobre a unidade da fé, no livro de Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Preste bem atenção o que Deus vai falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança. Uma só é uma esperança, né? Para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém? Queridos, olha que Paulo escrevendo aqui para a igreja de Éfeso. Quando Paulo estava escrevendo aqui, ele falou sobre a unidade, a importância da unidade da fé. Infelizmente, ainda hoje há muitas divisões, muitos questionamentos, muitas pessoas querendo entrar no céu de qualquer jeito, por outras portas, não tem outra porta. A única porta que nos leva a Deus chama-se Jesus Cristo. É o único caminho que nos leva a Deus, é através de Jesus. E aqui Paulo fala sobre a fé. Paulo foi um dos discípulos fundamentais na divulgação do Evangelho. Paulo foi escolhido pelo próprio Senhor, pela vontade de Deus. Paulo foi escolhido. Então, Paulo tem uma missão muito árdua, porque ele era o antigo Saulo, perseguidor dos cristãos. E ele foi escolhido pelo Senhor, porque o Senhor viu no coração dele a sinceridade, a veracidade com que ele enfrentava as coisas e a honestidade dele. Deus tinha um plano para a vida de Paulo, assim como Deus tem um plano para a tua vida. Muitas vezes nós não queremos entender, mas quando Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, Ele deu poder para todos aqueles que o receberem se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. A promessa que estavam para todo o povo de Israel, essa promessa agora está liberada a nós, a mim, a você.
é pela fé. Por isso Paulo escrevia sobre a unidade da fé, Paulo orava, porque a vocação dos gentios, quando fala sobre a vocação dos gentios e o apóstolo Paulo, está falando justamente sobre a missão de Paulo, pregar o evangelho para aqueles que rejeitavam, assim como ele rejeitou. Paulo se tornou um dos maiores missionários, evangelistas, disseminador do evangelho da face da terra. Paulo pagou um alto preço. Por tudo que ele fez, ele pagou em dobro, sendo perseguido, recebendo em dobro ou mais aquilo que ele fez com os cristãos anteriormente quando era Saulo. Ele passou a sofrer na pele como Paulo, o apóstolo de Jesus. Então aqui no livro de Efésios capítulo 4, fala sobre a unidade da fé e a importância. Por isso ele diz, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Paulo era um prisioneiro, Paulo era perseguido direto, mas ele não parava, mesmo nas prisões era ganhando almas, era pregando o evangelho, era falando de Jesus e ganhando almas para o reino de Deus. E ele estava passando isso para os discípulos, fazendo discípulos para que continuasse a sua missão. Porque essa missão veio através de Paulo, não a missão de Paulo, mas a missão do próprio Senhor Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte dessa missão. Essa missão agora é nossa, é dos cristãos, é ganhar almas, é salvar vidas. E Paulo estava ali ensinando, exortando a todos, a toda a igreja em Éfeso. E ele dizia, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nós temos que aprender a suportar uns aos outros em amor. Chega desse negócio de não aguento mais, não suporto mais, não quero nem saber de fulano, de ciclano, de... Não, nós temos que aprender a amar, como Paulo nos ensina, como Jesus nos ensina. Suportando em amor. E ele diz, olha, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, do Espírito Santo no vínculo da paz. A paz do Senhor, não a paz que o mundo dá, mas a paz espiritual, a paz interior, a paz do teu espírito, do teu coração. E ele fala, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Só há um só, é Jesus. Há um só Espírito, é o Espírito Santo de Deus. É esse que nós temos que buscar para a nossa vida. É esse que nós temos que ter comunhão com Ele diariamente. Porque há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. A nossa única esperança é Jesus Cristo. A nossa única esperança de salvação e de vida eterna é Jesus Cristo. E ele fala, há um só Senhor. Há um só Senhor, que é Jesus. Uma só fé, que é em Jesus. Um só batismo, que é em Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. É Deus, o Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E age por meio de todos, está em todos. Deus está em todos. Queridos, você só precisa ter fé, confiar, acreditar, buscar em oração, peça perdão pelos seus pecados, diga, Senhor, me perdoe. Senhor, eu quero ser liberto de tudo aquilo que me afasta de Ti. Eu quero ser liberto de tudo aquilo que me separa de Ti. Eu não posso viver sem Ti. Sem Ti nada posso fazer. Me ajuda. Clame a Deus, seja humilde, tenha humildade, reconheça os teus pecados, peça perdão ao Senhor e te achega ao Senhor. Porque Ele te ama, Ele não quer te perder. Queridos, quando fala na unidade da fé, está falando que nós devemos nos unirmos em Cristo Jesus. Nós temos que dar as mãos em Cristo Jesus, crendo no Senhor Jesus Cristo, buscando o Senhor Jesus Cristo, pregando o Senhor Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem, levando a salvação, as boas novas da salvação, que é Jesus, aqueles que ainda não entenderam, que precisam tomar uma decisão para que sejam salvos. É uma missão, a unidade da fé para o povo de Deus. Então não abra mão, não perca a fé, não perca a esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, meus amados, a unidade da fé faz toda a diferença para uma vida vitoriosa. A unidade da fé faz toda a diferença para que você seja realmente vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. Não perca a fé. Unidade da fé. Paulo estava ali ensinando, exortando e suplicando para que todos buscassem entender a importância da unidade. Existe união e unidade. Unidade é se tornar um só, na mesma fé, porque só há um Deus, só há um Espírito e só há uma esperança. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Através do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio em carne, para na carne destruir as obras do inimigo. E a fé é fundamental, porque a unidade da fé faz